É capaz do Vitória vencer o Vasco lá? É possível, mas o Vasco tá fazendo um bom segundo turno. Tô acabado. Família, tu acredita que tem gente que chega aqui e comenta isso? Que isso, Thiago? Tu só tem 34 anos? Tá acabado. Aqui, olha o rostinho de bebê. Ele tá espinha. Um garoto, família. Só tô calvo. Mas ó, é isso. Ai, ai, ai. Vamos lá. Hoje é dia de Vasco. Como o torcedor do Vitória muito bem pontuou aí, né? O Vasco vem muito bem nesse segundo turno e que continue dessa forma. Mas, assim, família, eu tenho um recado. Como eu gosto de acompanhar, né, o pré-jogo dos nossos adversários, no caso de hoje, trazer aqui para a gente debater o que eles pensam sobre o time do Vasco, a gente acabar conhecendo também um pouco do time do adversário, nesse caso, né, do Vitória. Poxa, família, fizeram uma festa lá, ainda em solo baiano, né? Eles vindo aqui pro Rio. Que isso, família? Vou mostrar aqui a imagem pra vocês, não vou mostrar o vídeo não. Cara, tá dando aula na torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo, os caras estão lá em cima. 7 mil, 8 mil. Eu acho que tinha essa galera aí. Muita gente, muita gente. O que eu quero dizer com isso? Família, o Vasco, a gente às vezes entra nesse debate, né? Apatia, força física, opções. E assim, a gente viu um Vasco muito intenso, né, contra o Cruzeiro, entendendo o jogo. Um time qualificado do outro lado, Caio Jorge, o artilheiro da competição, perdão. Não, né? Artilheiro da competição. Espero que o Verratti possa igualar ou até ultrapassar, sei lá, né? Matheus Pereira, que vem fazendo uma grande competição. Então, você tem um olhar para o adversário diferente, vão pegar, vão ganhar, vão dividir, senão vai dar merda. Então, assim, precisa desse olhar hoje. Pode não ter o Caio Jorge do outro lado, é o Renato Kaiser, mas gosta de jogar contra a gente. Pode não ter lá o Matheus Pereira, tem tal jogador, mas, irmão, essa festa aí, essa motivação a mais, não dá pro Vasco entrar em outra rotação. Tem que pegar. É jogo grande, é jogo pra ganhar. É 3 pontos. Espero que esse detalhe, porque, família, isso dá moral pro jogador. Poxa, a Vitória vai ganhar por isso? Não, mas é um detalhe importante. A gente sabe que pode fazer diferença. Dá uma motivação. Poxa, a gente tá aqui na zona de rebaixamento, 25 pontos, e a galera faz isso aí, essa festa toda, cara, vão chegar aqui com um clima de decisão. É decisão hoje pra eles aqui. Espero que o Vasco entre nesse clima, né? Alguma alma caridosa vai chegar hoje no vestiário lá do Vasco aqui, gente. Aconteceu isso aqui, ó. A nossa galera tá aqui também, então vamos lá, vamos pegar, vamos ganhar. Pelo amor. É isso, família. Bom dia. Tô até embolando aqui, dia de Vasco eu fico meio... Bom dia, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Chega aí para mais um pré-jogo no canal Vasco em Família. Eu vou passar aquele recado esperto, porque eu fiz um longo discurso aqui no início do vídeo. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui rapidamente da parceira do canal, que é a Gold Case. É isso mesmo. Família, se liga só. Poxa, sabe o que minha filha falou comigo? Papai, eu amei o meu copo. Eu amei minha garrafinha, melhor dizendo. Poxa, família, passa por isso também. Você vai gostar. Olha isso, olha a qualidade. Tá personalizado aqui, Isis, Hello Kitty, que fofinho. Não, Thiagão, eu quero do Vascão. Tá aqui também, ó. Se liga, também personalizada. Pai, filha, Vasco, é isso. Capinha, aqui também, ó. A Go Case pensa em cada detalhe. Thiagão, tem o nome aqui da minha filha também, Isis, fecha com a Go Case. É isso mesmo. Tá aqui o nosso cupom, tá aqui também o nosso QR Code. Eu tô deixando o link no primeiro comentário fixado que vai para os produtos do nosso Vascão, mas sempre estou lembrando aqui, você pode utilizar o nosso cupom em todo o site. Lembrando, passando de R$ 200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. É isso mesmo. Família, vamos seguir a nossa resenha. Eu vou destacar aqui, né, os jogos de hoje, o resultado do Corinthians, porque acabou passando o Vasco, né, conseguiu ganhar do Mirassol, e também o Zubeldia, né, que falou um pouco após a vitória do Fluminense sobre o Galo, sobre a semifinal da Copa do Brasil. Vamos começar aqui, né, com esse jogo. O Corinthians conseguiu ganhar, né? Eu tava acompanhando. Cara, o Mirassol tava bem na partida.
Mirassol estava bem, criou várias oportunidades, mas ontem era tipo aquele dia que, poderia ficar ali, sei lá, 10 horas, 3 dias, que não ia sair o gol. Tava jogando bem, tava um jogo competitivo ali, tava competindo, mas o Corinthians foi e fez mais 2 gols, né? Eu tava acompanhando o segundo tempo, tava já 1-0, e aí o Corinthians, né, fez mais 2 e conseguiu vencer depois de um tempo, né, dentro de casa aí por 3-0. Dessa forma passou, né, o Vasco. Então, jogos de hoje, o Vasco encara o Vitória às 4, também tem São Paulo e Palmeiras, Bahia e Flamengo às 6h30, Juventude e Fortaleza. Isso aqui é um jogo para ficar, né, de olho, porque o Juventude tem 23 pontos, né? Ceará e Santos. Olha aqui, o Santos está melhorando, o Santos está competindo. O que está acontecendo com o Santos agora é o que a gente fala aqui em alguns momentos. O Santos está mais físico, né? O atacante deles lá é o Lautaro Dias, que é mais rápido. Aí joga também com o Barreal, Rolheiser, Guilherme. Ficou um time mais móvel, né? Então é um time que eu entendo que vai conseguir competir melhor fora de casa. Pode aprontar aqui para cima do Ceará. É um jogo também que a gente tem que ficar de olho. Tem também Cruzeiro e Sport às 8h30. Aqui já é um jogo, né, que envolve a parte de cima da tabela. É difícil imaginar que o Sport vai aprontar para cima do Cruzeiro. E aí, família, nessa parada aí, né, para a data FIFA, vai acontecer alguns jogos, né? O Galo vai enfrentar o Sport, então é bem possível aqui do Vasco, do Atlético somar mais uma vitória. Depois também, no dia 8 também, é isso. É porque eles estão colocando aqui a rodada, né? É a 14ª e a do jogo do Fluminense é a 13ª rodada, né? Contra o Mirassol. Jogo difícil. E na 12ª rodada, no sabadão, Palmeiras e Juventude. Dessa forma, só pontuar aqui, né, que o Corinthians chegou a 33 pontos, passando o Vasco, está na 10ª colocação, mas o Vasco pode ultrapassar o Corinthians porque tem mais vitória. Claro, ganhando hoje, né? E aí chegaria a 9 vitórias. Lembrando que o Vasco está com saldo 0, né? 38 gols marcados e 38 gols sofridos. Esse é o nosso Vascão aí no Campeonato Brasileiro. Deixa eu passar aqui esse corte do Zubeldia falando sobre a Copa do Brasil, a semifinal, para a gente focar no jogo de hoje. Olha só. Estamos bien y tenemos que seguir creciendo partido a partido, y cuando venga la semifinal será otra historia, ¿no? Porque es Copa, es otra historia, es otra cosa, se juega, creo que de outra maneira, não? Qual é, Tiagão? E esse resultado aí, preocupa, família? Não, sinceramente não. Eu acompanhei essa partida e assim, nem dá pra você avaliar, poxa, o Zubeldia já mudou o Fluminense, é um time que tá jogando bonito, tá estruturado, ganhou sem tomar gol, que isso? Não dá, família. Teve até um chilique. Eu não sei se vocês acompanharam, o Paulo Brax, né, falou com os repórteres ali, com os jornalistas, né, que teve uma cobrança interna, que não pode acontecer isso, que o Galo, né, não performou no sentido não entregou na raça, na vontade, foi um time apático, sabe? Porque sinceramente, eu falei isso com vocês, eu gravei um vídeo sobre isso, eu estava olhando para aquilo ali, eu falei assim, mano, o que é isso? Assim, constrangedor o nível de atuação do Atlético Mineiro. Constrangedor. Porque assim, você pode até falar, me questionar aqui, Thiago, mas contra o Palmeiras, 24 minutos eu acho que já tinha perdido o jogo. Sim, mas na moral, família, fica muito mais em escolhas, condicionamento físico, parte física, do que bola. Os caras não jogaram nada, não tocava a bola. O Vasco contra o Palmeiras, mesmo, né, nessa tragédia aí de 24 minutos, e o resultado em si não é terrível, não é, poxa, porque perder pro Palmeiras lá não é, né, um absurdo. É absurdo perder da forma que a gente perdeu, com 24 minutos. Agora, perder de 3-0 para o Flu-C, com o time que o Galo tem, com os nomes, é absurdo. E jogando dessa forma, então assim, nem dá para avaliar uma melhora do Fluminense nesse sentido. Porque assim, família, quando você olha para a campanha do Fluminense na Copa do Brasil, é um time que teve 2 enfrentamentos, né, de Série A, Internacional e Bahia. O Vasco teve um clássico, né, pegado aí contra o Botafogo e passou. Então é um time que mesmo antes do Zubeldia já estava demonstrando uma força aí nas Copas. Foi eliminado agora, né, para o Lanús, graças a Deus. Mas assim, nada de preocupação. Eu continuo mantendo a confiança no nosso time. No nosso time. O que eu espero é todo mundo saudável, sabe? Cuesta, Robert Renan, Barros, sabe? Todo mundo saudável. Família, dá pra gente passar. Tá muito acessível pra gente passar. É um jogo igual. Já falei aqui com vocês que eu dou um leve favoritismo para o Flu-C pela questão do campo, porque o Vasco não pode jogar em São Januário. Então é um time que provavelmente, não sei como é que vai ficar essa situação ainda, mas que provavelmente vai jogar as 2 em casa. As 2. Isso, né, tem um favoritismo. Tem muito... Meu pai mesmo fala isso. O Maracanã do Vasco não é, pô. Não é. É uma questão de lógica. O Fluminense jogou ontem lá no Maracanã. Casa deles. O Vasco vai jogar onde hoje? Vai jogar no Maracanã? Não, vai jogar na nossa casa. Quantos jogos o Fluminense faz no ano no Maracanã? 50? 40? O Vasco faz quantos?
vai jogar, se for o caso, as duas na casa do Fluminense. Isso dá um favoritismo, pô. Mas confio muito aí no grupo, no trabalho do Fernando Diniz, de entender o jogo, de entender o contexto do jogo, até porque no clássico contra o Botafogo, principalmente ali a segunda partida, ele não foi de peito aberto, né? Ele entendeu o jogo. E nesse jogo contra o Fluminense, família, entendo que você vai ter que competir também, fisicamente. Ali no setor de meio campo tem um jogador que eu chamei a atenção ontem, né? Que é o tal de Hércules. Pega, marca, joga, encosta na frente. Então assim, vai ser um bom duelo aí contra o Fluminense. Mas continuo muito confiante, família. 3-0 contra o Galo. Vamos que vamos. Vamos seguir a nossa resenha e passar aqui o torcedor do Vitória pra gente reagir aqui juntos, falando sobre essa partida. E aí a gente finaliza esse vídeo pontuando aqui e ali, provável escalação do Vitória, o que a gente acha. Ele coloca o campinho, né, na live dele, aí fica bem interessante para entender as movimentações, né, do time dele também, do Vitória. Ele faz lá uma movimentação do Vitória fechando todas as linhas, né? Linha de 5, mais uma linha aqui de 4. Eu falei, vai jogar retrancado. E a gente sabe que o Vasco tem uma certa dificuldade contra times assim, né? Que gostam ali de povoar esse meio campo, de dificultar essa troca de passes do Vasco. Claro que em alguns momentos, né, o Jair Ventura vai pressionar a saída do Vasco, isso é claro, né? Porque ele sabe que é uma chance de você roubar uma bola ali e fazer o gol, assim como fez o Vitória. Só que aí é aquilo, lembra no início do vídeo que eu falei? O olhar para o jogo contra o Cruzeiro? É isso, irmão. Lá contra o Cruzeiro, o Vasco saiu jogando? Saiu, mas várias vezes, bumba. Várias vezes, bumba. Mesmo com Cuesta e Robert Renan, bumba. Porque o campo também não tá legal para ficar saindo jogando ali. Se liga só. É capaz do Vitória vencer o Vasco lá? É possível, mas o Vasco tá fazendo um bom segundo turno. O Vasco tem um aproveitamento, eu tava olhando agora há pouco, de 52% no segundo turno. A Vitória tem 33% no segundo turno. Então a possibilidade da vitória é maior no Vasco. Então a torcida, ela tá fazendo a parte dela, de carregar o time nos ombros. Como fez em 2022, 2023, 2024, como fez algumas vezes em 2025, a torcida tá querendo realmente carregar esse time no colo. Pra ver se dessa forma o time consegue fazer um algo a mais diante do Vasco. Agora, o jogo do Vitória fora de casa não é esse. O jogo do Vitória fora de casa é contra o Santos. Aí sim é jogo pra carregar esses caras no ombro e dizer, ó, estamos com vocês. Independente do que acontecer, ganhe este jogo. Porque, em termos de desempenho, é o adversário mais próximo do Vitória do que necessariamente o Vasco. Embora, em termos de pontuação, a diferença do Santos pro Vasco seja relativamente pequena, né? Acho que o Santos tem 28 agora e o Vasco tem 30, o Vitória tá com 25. Então, quando você olha a tabela, você vê que a diferença é pequena. Mas em termos de desempenho, de aproveitamento no segundo turno, é mais próximo o Santos do que o Vasco. Então, assim, se fosse para escolher um jogo para fazer o Aeronegro, faria o jogo do Santos. Mas é a torcida querendo realmente assumir o protagonismo que é dela, né? Seguinte. O Vitória deve ir a campo com a mesma formação que já vinha sendo trabalhada. Certo? Os 3 zagueiros, Halter, Camutanga e Zé Marcos, Michael Jesus Cáceres, Baralhas, Eric, Cantalapieda e Kaiser. Vitória joga praticamente no 5-4-1, né? O Vasco, ele só tem uma dúvida. Qual é a dúvida? Na zaga. Se ele vai ter o Hugo Moura ou se ele vai ter o Cuesta. O Cuesta ainda não tá pronto ainda, fisicamente não tá pronto. Ele, inclusive, é dúvida, pode ser relacionado, mas ainda é dúvida pro jogo. De resto, o Vasco tá definido. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura, Robert Renan e Pumita, o Puma Rodrigues, Tietê, Calman Barros, Felipe Coutinho, Ryan na direita, Nuno Moreira na esquerda e o Verratti como centroavante. Qual é o detalhe do time do Vasco? Eles têm, na teoria, embora a plataforma deles seja um 4-2-3-1, mas na prática ele tem, na verdade, 2 meias, né? Que é o Nuno Moreira e o Felipe Coutinho, com o Verratti e o Ryan sendo quase que um segundo atacante, né? Um ponta extremamente agudo, acho que é um dos melhores pontos do Campeonato Brasileiro. É um cara que faz realmente a diferença pro time do Vasco, tem feito, inclusive, mais do que o próprio Coutinho e o próprio Verratti. É um jogador que o Vitória vai ficar atento. E o Nuno Moreira é um meia que circula muito, né? Um ponta que sai que joga de fora para dentro, né? E circula demais. Nas laterais, o Paulo Henrique é um grande destaque. Então, o lado direito do Vasco é um lado direito muito forte. É um lado direito de um time que ataca demais a profundidade, que trabalha muito essa bola pelo lado direito. E tem 2 jogadores de grande potencial. Ou seja, o setor que o Vitória está mais fragilizado nesse momento, já que perdeu o seu titular, é o setor que o Vasco melhor joga. Então, o Cantalapiedra vai ter que auxiliar muito o Michael Jesus nessa bola. Não pode ser desatento, como ele tem sido em alguns momentos sem bola. Ele vai realmente precisar fazer a movimentação
de fechar a segunda linha, e a gente vai ver muitas vezes o Vitória com um posicionamento realmente de duas linhas, uma linha com 5, outra linha com 4 defensores, o Kaiser mais à frente, e é isso. Indo para a parte de lei do ex, o Renato Kaiser é um cara que gosta de fazer gol no Vasco, né? Tanto que no primeiro jogo, no primeiro turno, foi ele que deu a vitória pro Vitória e naturalmente ele faz gol contra o Vasco. E é cria do Vasco. Então, um ponto para se apegar, Renato Kaiser. Por outro lado, esse time do Vasco, da forma que tá jogando, é um time que em 7 jogos no segundo turno tem um aproveitamento de 52%. 52,38, se bem me lembro. Perdeu o último jogo Palmeiras por 3-0, mas assim, era o Palmeiras no Allianz, né? Então é um jogo que, inclusive, pro Vitória, o Vitória não deve nem contar com qualquer tipo de pontuação nessa partida. Então a diferença era gritante, né? Então esse jogo tira completamente da conta. De resto, é um time que tem jogado bem o segundo turno. Então é um jogo extremamente difícil pro Vitória. Hoje, inclusive, a posição do Vasco no campeonato não equivale àquilo que ele tem jogado no segundo turno. Acho que ele tem jogado, tem performado melhor, inclusive, do que o RB que tá à frente dele. Então, assim, não é um jogo fácil pro Vitória. Dá pra ganhar? Dá. Dá pra ganhar. Porque o Vitória tem melhorado alguns pontos de melhoria, né? Contra o Grêmio já fez um jogo mais competitivo, poderia ter saído com a vitória, a Canta-Lapera perdeu aqueles 2 gols, o sistema defensivo falhou 2 vezes, 3 vezes. Contra o Ceará, conseguiu fazer 30 minutos bons, conseguiu abrir o placar, teve algumas boas alternativas ofensivas, no final sofreu, é verdade, mas ainda assim foi um jogo do Vitória um pouquinho mais consistente, né? E acreditar no trabalho de Jair Ventura para essa partida é o que o Vitória tem para se apegar agora. Que vai ter um adversário muito difícil para se jogar, vai. Tanto que na minha projeção, esse jogo do Vasco é jogo para que precisa pontuar. Se vier de lá um empate, não tô brigando contra números, não. É um empate que será muito bem-vindo. E a depender da rodada, pode ser um empate que reduza essa diferença, que hoje é de 3 pontos, para poder empatar em número de pontos, e 4 para poder passar. É uma diferença que com o empate, de repente, vai cair para 3. E 2 pontos para poder igualar. Então, não tô abrindo mão do empate. Mas vai ser um jogo duríssimo pro Vitória contra o Vasco. Duríssimo. É jogo realmente pro Vitória ter que jogar muito para poder sair de lá de São Januário com o empate. Certo? Ou com a vitória, ou pontuando, né? Tá aí. Família, claro que não dá pra gente generalizar, falar, né, sobre toda a torcida do Vitória que pensa dessa forma, mas todos os canais que eu acompanhei, basicamente esse discurso aí, de acreditar muito mais na camisa, fé, corrente de fé, do que no time. Esse é o papo, sabe? Porque mesmo após ali a vitória contra o Ceará, todo mundo falou que foi uma vitória assim que, né, jogou muito mal, o Ceará mereceu a vitória, quase empatou ali nos minutos finais. Então esse é o discurso aí. E o Vasco realmente vem muito bem, né? O Vasco vem jogando bola. Essa derrota para o Palmeiras, basicamente foi o que eu falei aqui com vocês. Ele mesmo comenta isso na live. Poxa, perder para o Palmeiras lá no Allianz Parque não é nada demais. Ele até fala, o Vitória eu nem tô contando com esse jogo, né? Nem de pontuar lá. Então realmente não é nada demais. É o que eu falei, o que incomodou foi perder o jogo com 24 minutos. Isso incomoda. Até porque, poxa, o Vasco, né, a gente teria ganhado o Palmeiras, porque agora, né, completou aí, né, após essa partida vai completar 10 anos, porque o Vasco não vai enfrentar o Palmeiras esse ano mais. Então, assim, é isso que eu falei com vocês no início do vídeo, né? É tratar esse jogo com muita dedicação, espírito de clássico, de a maneira que jogou ali contra o Cruzeiro, né? A gente não pode deixar escapar pontos. Tem que ser 3. Tem que ser 3. Porque depois vem uma sequência aí que, né, Fortaleza num momento muito difícil, o Vasco vai ter a data FIFA e depois um clássico, né, contra o Fluminense, que a gente entende que está bem mais preparado para encarar eles com a nossa zaga, com o Robert Renan, com o Barros ali, né, dando mais equilíbrio a esse meio campo. Então tudo passa por hoje, ganhar do Vitória. Esse é o papo. E ali, indo para a parte tática, né, 3 zagueiros que o Vitória vai jogar, e ele fez ali a movimentação bem interessante, né? Acredito sim que o Vitória vai em alguns momentos jogar dessa forma, fechar o time, baixar as linhas, ficar um time, né, bem compacto e tentar atacar a última linha do Vasco com o Kaiser, que é um centroavante, né? Dá pra dizer que ele é um falso 9 que tem boa mobilidade. Acho que por aqui vai jogar o Eric e pelo outro lado vai jogar esse tal de nome difícil, né, família? Canta-La-Pietra, eu acho que é isso. Canta-La Pietra.
Canta lá, Pietra. Que isso? É a mesma dificuldade que a galera tem de falar Verratti, a gente tem aqui de falar o nome dos jogadores. Mas vamos lá, ó. Provável vitória. Lucas Arcanjo, Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos, 3 zagueiros. Raul Cáceres, né? Quem lembra do Raul Cáceres? Já jogou no Vasco. Baralhas, Ronald, o Maicon Jesus, é o ala, né? Que vai encarar ali o Ryan, que vai encarar ali o PH. É reserva, jovem jogador, né? Porque quem tava jogando ali era o Ramon, revelado aqui no Flamengo e tá suspenso. O Eric, que é um jogador que eu conheço, acho que vocês também, né? Jogou Ceará, teve uma passagem rápida agora pelo São Paulo. É rápido, né? É aquele ponta rápido, o Vasco tem que tomar cuidado com ele. O Cantalá Piedra, eu acho que é isso, esse eu não conheço. E o Renato Kaiser. A gente quebrou essa urucubaca aí no jogo contra o Cruzeiro. Porque esse tal de Christian, eu citei aqui pra vocês, todas as vezes que ele jogou contra o Vasco pelo Atlético Paranaense, ele guardou. E aí, contra o Cruzeiro no primeiro turno, quem fez um gol? 1-0 Cruzeiro. Christian. Mas deu merda pra ele, né, nesse último jogo e vai dar merda pro Renato Kaiser. Não vai fazer gol na gente. O time do Vasco, você já sabe de qual, né? Tá aí, Jardim, Hugo Moura, Robert Renan, PH e Puma, Barros, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti, família. É isso. Assim, um ponto que me preocupa vai ser a bola aérea, né? Porque o Vitória fez o gol contra o Ceará dessa forma, né? Ali com 3 zagueiros, deve abusar muito dessa bola aérea, seja por escanteio, bola parada. Então o Vasco tem que tomar cuidado com isso, porque é um time que tem dificuldade, né? O Hugo não manda muito bem nesse fundamento, então por isso que eu entendo que o Verratti vai ser até importante nesse sentido, para nos ajudar nessa bola defensiva. Eu entendo que o Barros também manda bem, igual o Tietchan também não ajuda muito, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. E assim, família, torcer para que o jogo possa encaixar, né? Se o Vasco não conseguir acelerar, né, conectar os passes, fazer as viradas e pegar o adversário, né, no mano, se não conseguir acelerar, sempre deixar ali o Vitória bem postado, vai ser difícil. Porque com certeza o estilo do Jair Ventura vai ser esse, né? De correr bastante, de dificultar a linha de passe, de preencher espaço e atacar a última linha. Vai ser isso aí. E a gente sabe que o Vasco tem uma certa dificuldade nesse sentido. Então, assim, os duelos, o mano a mano, tipo o Ryan, limpou 1, limpou 2, arranca para abrir o espaço, para, né, que possa trazer ali um adversário e você conseguir fazer o toque, o drible, né? Essa movimentação de passe, ela vai ser muito importante. Um outro fundamento importante, assim, que eu acho nesse jogo, por ser um time muito fechado, vai ser a bola aérea, mesmo eles tendo 3 zagueiros. E isso é um ponto fraco do Vasco hoje. Por incrível que pareça. E nem tô falando do Verratti, porque o PH, ele é um cara que não cruza muito bem fazendo fundo, né? Pra pegar o Verratti de frente e ele atacar a bola, né? Geralmente o PH cruza melhor quando ele faz o corte pra canhota e faz o cruzamento. Até deu certo, né, contra o Cruzeiro. E desse lado aqui, com o Pumita ou com o Nuno, é aquele cruzamento de perna direita, que você cruza assim, claro, isso é um lance perigoso, o Verratti pode, claro, testar, mas você tá observando o que é mais complicado, porque o zagueiro tá de frente, né? Então ele tá olhando ali, ele fica mais atento, ele sabe que essa é uma das grandes jogadas do Vasco, com o Verratti, e ele já fica ligado, segura ele ali, né, já junta ali nele, pá, deixa... O Vasco tá tendo dificuldade nesse sentido. Tanto, família, que assim, o último gol do Verratti de cabeça, eu falei isso aqui, né? Falei isso aqui, foi contra o Del Valle, passe do João Vitor. Pra você ver que a galera, né, tá ligada nisso aí. Então isso me preocupa um pouco, dependendo da situação do jogo, capaz até do Piton entrar, cara, pra fazer esse corredor aqui, entrar no decorrer do jogo, quero dizer, pra fazer a ultrapassagem e fazer, né, esse cruzamento aí melhor para o Verratti. É isso, família. Vou ficando por aqui. Caraca, um desabafo rápido. Na casa de vocês aqui no Rio de Janeiro também. Mano, e aqui em casa tem aquele bagulho de tomada. Mas os mosquitos estão aqui me carregando, maluco. Eles estão... Eu tô subindo da cadeira. Caraca. Fui, família. Até daqui a pouco aí no nosso vídeo de pós-jogo. Valeu, tamo junto.